Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Antes de começar a nossa aula, eu quero mandar um beijinho especial para a Mariana, o Matheus, o Miqueias e a Nicole, ó. Beijão para vocês! E hoje nós vamos falar sobre o relato pessoal, que já é um assunto que nós já estudamos, porém hoje vamos fazer a redação com base nesse gênero textual. Então vamos começar, quinto ano. Vamos relembrar primeiro o que é um relato pessoal. Então, olha só, um relato pessoal é um texto em que alguém, oralmente ou por escrito, conta fatos reais de sua vida pessoal. Então, quando alguém faz um relato pessoal, ela fala da sua própria vida, das suas próprias experiências. Agora, vamos entender quais são as características do relato pessoal. Olha só, eu coloquei aqui alguns pontos em que todos os relatos pessoais precisam abordar, tá bom? Então, olha só. Apresenta elementos básicos de textos narrativos e ficcionais. Então, o relato pessoal, ele parece muito com a narrativa. Porém, a gente sabe que um texto, uma narrativa ficcional, conta fatos inventados. E o texto do relato pessoal não é mais sobre fatos inventados, e sim sobre a realidade. Então, olha, essas características aqui são as mesmas da narrativa ficcional, porém o que muda é que o relato pessoal conta alguma experiência de alguém que está ali relatando. Então, deve ter uma sequência de fatos, né? Os fatos, eles precisam acontecer em uma ordem cronológica. Então, por exemplo, vamos dizer que eu conto algo que eu vivenciei ontem e hoje. Então, eu vou começar pelo ontem. Então, aí eu vou usar marcas de tempo, né? Que aqui também nós temos a questão do tempo e do espaço, que é quando aconteceu. Então, eu preciso marcar o meu tempo. Se eu vou falar de algo de ontem, algo do passado, eu vou falar, então, ontem aconteceu tal coisa, aí depois aconteceu isso, e mais tarde aconteceu aquilo. Então, eu tenho que ter uma sequência temporal, ok? Vocês estão entendendo? E aí nós temos também que ter pessoas, não é? Nessa história, tem que ter as personagens que participam. Porém, como não é uma coisa inventada, eu não chamo de personagens, eu chamo de pessoas que vivenciaram essa situação. E aí eu preciso ter, como eu mencionei, o tempo e o espaço. Eu preciso definir quando aconteceu e onde aconteceu. E eu também tenho um narrador, porque mesmo que o narrador ele tenha passado por aquilo e esteja contando o que passou, mas ele está narrando os fatos que ele viveu. Por isso, vai ser sempre o narrador personagem, que é a pessoa que conta tudo que viveu. E aí, além disso, nós temos também os verbos no passado, porque se eu vou contar algo que já aconteceu, não tem como aquilo ser no presente ou no futuro, deve ser no passado. Para indicar o passado, eu utilizo verbos no passado, como por exemplo, aconteceu, passou, correu, sorriu, enfim, no passado. E aí também tem algo muito importante que é o uso de primeira pessoa. Vocês lembram daquela aulinha sobre pessoas gramaticais que nós já estudamos? Pois é preciso utilizar a primeira pessoa, porque sou eu que estou contando, sou eu que estou vivenciando tudo isso da minha história contada, então a história deve ser focada na primeira pessoa. E devemos ter, como eu já mencionei, os marcadores de tempo, que são aquelas expressões. Ontem, naquele dia, naquele momento, depois. Então, você precisa ir marcando o tempo para que o leitor entenda como que aconteceu, como que foi a sequência dos fatos narrados. E também, o relato pessoal, ele tanto pode ser oral, né? Pode ser falado ou ele pode ser escrito, né? Então, quando eu conto um relato pessoal apenas usando a fala, ele é um relato oral. E aí, quando eu escrevo, ele também é um relato pessoal, só que escrito. Agora, gente, chegou o momento que importa nesta aula. Vamos produzir um relato pessoal? Eu quero saber mais sobre vocês. E para isso, vocês vão escrever um relato pessoal muito importante, tendo todos os cuidados. E então, nós vamos seguir um roteiro. Então, preste atenção.
Para começar a escrever um relato pessoal, você vai pensar em uma experiência importante que você vivenciou. Tem que ser algo realmente importante para você, tá bom? E aí, depois, você vai registrar os pontos mais importantes da sua experiência, lembrando de mencionar quando ocorreu, como ocorreu e quem estava presente. Depois, você vai organizar o seu relato pessoal em parágrafos. Lembrando que em cada parágrafo devemos deixar 2 dedinhos da margem, ok? E aí você vai iniciar contando a importância do seu relato. Então, por que ele é importante para você? Por que você escolheu contar esse relato pessoal? E aí você vai relatar a experiência que você viveu e vai dizer os detalhes de como tudo aconteceu e como tudo terminou também. E aí, em seguida, quando terminar a primeira versão do texto, você vai dar um título para o seu relato. E esse título deve chamar a atenção, deve ser atrativo para quem vai ler. E você também vai fazer uma revisão do seu texto. Meus amores, nesse momento de revisão, você precisa ficar super atento a todas as informações que você escreveu e se você seguiu as minhas indicações. Então, você pode até voltar esse vídeo nesse momento da revisão de novo, depois que você já tiver escrito o seu relato pessoal. Se quiser pausar o vídeo agora, começar a escrever e aí retomar para ver de novo essa parte, você pode, porque é nesse momento que você vai conferir se o seu relato tem todas as informações que eu solicitei. Então, olha só, vamos verificar aqui se você fez o seguinte, se escreveu em primeira pessoa. Então, já confira aí. Olha o seu relato, veja se você escreveu em primeira pessoa. Um exemplo dessa escrita é assim, eu fui ao banco, eu fui à feira, eu vivi aquilo. Então, quando eu me coloco na história, quando eu narro algo que eu participei, que eu fiz, ok? Isso é usar a primeira pessoa. E também se você utilizou os verbos no passado, lembrando que toda vez que você for escrever um relato pessoal de algo que você já vivenciou, você precisa escrever utilizando verbos no passado. Então, verifique aí. E aí também é preciso verificar se você conseguiu organizar o texto em parágrafos. Gente, lembrando, quando você for fazer o seu parágrafo, você precisa utilizar de 3 a 5 linhas para cada parágrafo. E você precisa também concluir uma ideia, né? Conclui aquilo, aí depois retoma. Lembrando que todo texto tem que ter o início, o meio e o fim. Então, no relato pessoal, na história que você também vai contar, precisa também ter um começo, um meio e um fim. E aí você precisa estruturar esse texto dentro desses parágrafos. Então, para falar o início da história, o início do relato pessoal, você pode utilizar um parágrafo. Para o desenvolvimento, você pode utilizar 1 ou 2 parágrafos, ok? E para finalizar a história, contando como tudo terminou, você utiliza outro parágrafo. Pode ser só um mesmo. E aí eu quero de, no mínimo, 3 a 4 parágrafos no seu relato pessoal. Então, cuidado nesse momento de organizar o seu texto em parágrafos. E aí verifique se está tudo ok. Se não estiver, você faça novamente. E aí também é importante você verificar se relatou o fato de acordo com a sequência de acontecimentos. Então, como eu falei, tudo precisa de uma ordem de acontecimentos, uma ordem cronológica. E aí você precisa ver se os fatos realmente aconteceram dentro da mesma sequência que você vivenciou, tá bom? E para continuar também essa revisão, você precisa analisar se usou marcadores temporais para deixar clara a passagem do tempo. Então, se você vai falar sobre ontem, se você utilizou o ontem, aí depois é outro momento, aí você utiliza o depois, mais tarde, você precisa utilizar esses marcadores de tempo. Você também precisa verificar
se grafou e acentuou as palavras corretamente. Eu vou analisar as palavrinhas, viu, meus amores? Qualquer dúvida sobre acentuação e sobre ortografia, você pode conferir no dicionário. Gente, nós temos também o dicionário no Google, sabia? É só digitar a palavra que você quer e aí coloca dicionário. Vai aparecer lá a palavra com a escrita correta e o significado dela. Às vezes, nós nos confundimos na ortografia de algumas palavras, então você pode utilizar sim o dicionário para fazer as correções e é bom que você aprende mais também. E aí, para finalizar, você verifique se atribui um título adequado e atraente para o seu texto. Eu quero ver títulos bem chamativos, tá bom? Então agora, finalizado o seu relato, é hora de me enviar, tá bom? A atividade de casa é a produção do relato pessoal. Meus amores, espero que vocês tenham entendido, compreendido esse assunto. E a nossa aula termina por aqui, ó. Muitos beijinhos para vocês, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!